Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, irmão Rogério de Jesus. E é sempre uma alegria, um privilégio poder comentar o Evangelho da Graça de Deus. Este Evangelho que mudou a minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida. Evangelho este que revela a nossa condição e a nossa posição diante do Eterno. Queridos, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, um dia especial. Especial por quê? Porque eu estou vivo, com saúde, com minha família, na minha consciência. Eu estou em paz com Deus, em paz com os meus irmãos. Isto é um dia especial, para mim é especial. Ter tudo isso, para mim, é especial. Ok? Queridos, eu gostaria, esse vídeo vai ser rápido, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre algumas coisas que eu considero ser de suma importância, de suma relevância para nós que entendemos o Evangelho. É notório que todas as pessoas que alcançaram o entendimento do Evangelho da graça de Deus desfrutam de um conhecimento muito amplo. É claro que dentro desse conhecimento existem os estágios, os avanços, né? Existem aquelas pessoas que avançam mais que outras. Existem aquelas pessoas que não avançam tanto assim. Mas é fato de que quem entendeu o Evangelho não engole qualquer coisa. Não concorda com tudo que ouve. Enquanto existem pessoas que entenderam, seja ele de forma plena, ou de forma mediana, ou que ainda esteja engatinhando nesse entendimento, existe, por outro lado, os que ministram sobre este Evangelho, e que também existem as suas categorias. Existem aqueles que avançaram, entenderam. Existem aqueles que não avançaram tanto assim, mas eles absorveram aquilo que para eles eu considero essencial. E existem aqueles que avançam o sinal e vão embora e causam uma série de conflitos, uma série de confusões. E é o que a gente está vendo muito hoje na internet. O fato é que entre estes existem aqueles que entenderam o Evangelho, mas insiste em querer ensinar porcaria para as pessoas. Fazer com que as pessoas engulam aquilo que eles consideram ser revelação de Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir um vídeo de um canal de um irmão que prega a graça. Eu não vou citar o nome dele, mas eu vou citar o canal dele, tá? E desde já eu quero pedir aos irmãos, se você for acessar o canal dele, se você for assistir os conteúdos dele, tem muita coisa boa, diga-se de passagem, tem muitas mensagens e reflexões maravilhosas, mas existe aquelas que não passam pelo crivo daquilo que nós entendemos como Evangelho. E a gente tem que ser honesto. Essa semana passada eu assisti um vídeo onde ele fala por que sou dizimista. E neste vídeo ele apresenta como argumento Abraão. Ele vai dizer que Abraão era dizimista porque ele deu dízimo de tudo para Melquisedeque. Ele vai dizer que ele é dizimista porque ele tinha que seguir os mesmos passos de Abraão. Eu estou aqui resumindo o assunto. O vídeo dele é pequeno, não é tão grande assim não, mas dá para você assistir. Enfim, ele tenta dizer que Abraão deu dízimo porque ele já estava na graça. E aqui entra a primeira refutação, porque graça como conceito da nova aliança só foi estabelecida da cruz para frente. A nova aliança foi sancionada com sangue. O sangue de quem? Sangue de Jesus. E esse sangue foi derramado quando? Há 2000 anos atrás. Então, a partir da cruz, a nova aliança foi validada, mas ela só se tornou de fato plena
em toda a sua plenitude, a partir do momento em que a velha aliança foi revogada, se tornou obsoleta. Quando ela se tornou obsoleta, todos os irmãos que conhecem sobre a escatologia consumada sabem que foi no ano 70, quando o templo ruiu também toda a estrutura legalista da lei. A lei de Moisés existe na letra, no papel, nas nossas Bíblias e na consciência das pessoas que ainda não entenderam a estrutura espiritual da nova aliança. Abraão não estava debaixo da graça, não desta graça. A graça de Deus, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Mas Abraão não estava debaixo da graça, graça no sentido contextual da nova aliança, ou contextualizada. Ele estava debaixo de uma estrutura de lei, claro, porque a humanidade sempre foi regida por leis morais, cujo a essência, a origem dessas leis está no eterno, está no Todo-Poderoso. Muita gente acha que a lei que foi dada no Sinai foi dada para toda a humanidade. Isso é um engano, isso é uma mentira, isso é um equívoco. A lei, quando a lei de Moisés, a lei dada a Israel, foi instituída, já haviam muitas outras nações, bem mais antigas do que Israel, que também eram regidas por leis. E essas leis tiveram origem em quem? No eterno. Então, Abraão estava debaixo de uma estrutura de lei, uma lei esta que foi gravada em sua mente, em seu coração. Aos Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que os gentios não tinham lei, mas eles eram regidos por uma lei que estava sempre, né, na sua consciência, aprovando ou reprovando-os. Olha só como Deus é tremendo, né? Então vejam só, Abraão, ele estava debaixo de uma estrutura de lei, mas não era a lei de Moisés, e nem tampouco estava sob a estrutura da nova aliança. A lei de Moisés foi instituída, dada aos seus descendentes, um pouco mais de 400 anos depois. Agora vejam só, eu não posso dizer que eu sou dizimista ou dar dízimo com base em Abraão, por quê? E eu comentei isso nos comentários do nosso irmão. Por que eu não posso dar dízimo com base em Abraão? Porque Abraão não estava, digamos assim, sendo usado no momento como exemplo para mim ou para qualquer outra pessoa. E eu perguntei para o varão, para o abençoado, para o pastor, para o dono do canal. Diga-me uma coisa, amado. Abraão deu dízimo quantas vezes? Todo mês? Uma vez por ano? Ou uma única vez? Porque o sistema religioso, eu não vou condenar o sistema religioso, porque esse engano já foi encravado na mente dos crentes. Isso aí já vem de longe. Eu não vou refutá-los, ou seja, eu não vou condená-los, porque eles não conhecem a verdade. Agora, uma pessoa que diz ser pregador da graça, pregador do evangelho, e vir com essa conversa mole, é inaceitável. É inaceitável. O povo lá está dando dízimo, todos os meses. Eles não entenderam o que é dízimo e nem para quem foi instituída isso. Agora, o amado irmão, aí é demais. Uma outra pergunta que eu fiz para ele. Abraão deu dízimo de quê? Dos despojos de guerra ou de seus bens? E, desculpe, em que aspecto eu me encaixo nisso aí? Eu tenho que dar dízimo como Abraão do despojo de guerra, mas eu vivo naquele contexto? Então, meus irmãos, infelizmente, enquanto uns estão produzindo, promovendo o reino, prestando serviço, outros estão prestando um desserviço ao reino. Que nós possamos entender de fato de verdade do que se trata o reino de Deus. Ficamos por aqui. No próximo vídeo vou estar comentando sobre Melquisedeque, porque este mesmo irmão postou um segundo vídeo falando sobre Melquisedeque é maior que Levi. E certamente ele vai fazer uso de Melquisedeque como aquele que recebeu dízimo. Então, obviamente, já se entende que se Melquisedeque não fazia parte da tribo de Levi, que era a tribo responsável por receber os dízimos,
dos filhos de Israel, e Melquisedeque, por não fazer parte dessa tribo, recebeu, então ele também pode receber. Entende a charada? Entender o negócio? Próximo vídeo estaremos falando sobre Melquisedeque. Em que semelhança? Porque o escritor aos Hebreus fez uso de Melquisedeque como um tipo de Cristo. Em que ele é semelhante a Cristo? Tudo isso estaremos falando no próximo vídeo, tá bom? Que Deus continue nos agraciando com a revelação da graça de Deus.